aí, meu povo, e aí, fãs de reality show, olha só, presta atenção que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Ilhados com a Sogra, que é simplesmente um dos realities mais geniais que a senhora Netflix já lançou, ok? Eu tô simplesmente obcecada. Minhas amigas falavam que era incrível, que eu ia dar muita risada, que eu ia gostar bastante, e eu confesso que eu achei que não era tudo isso. Aí um dia, sem pretensão nenhuma, eu resolvi assistir, fiquei até 2 horas da manhã assistindo. Então no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês esse reality, porque é isso, né? Dica boa precisa ser compartilhada. Se você ainda não assistiu Ilhados com a Sogra, pode ficar tranquilo, porque o começo desse vídeo é sem spoiler. Eu vou te explicar um pouquinho como funciona a dinâmica. E aí, mais pra frente, pra você que já assistiu ou pra você que não liga pra spoiler, eu vou falar mais detalhadamente sobre os participantes. Eu vou falar o que eu achei aí de cada um deles, ok? E também sobre o ganhador. Então, antes da gente começar, já vai se inscrevendo aqui no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar uma dica maravilhosa como essa. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Chega de enrolação e bora falar de Ilhados com a Sogra. Nesse reality, os participantes vão até uma ilha deserta no litoral de São Paulo e disputam um prêmio de 500 mil reais. Eles chegam achando que será uma competição de casais, até descobrirem que na real vão ficar na ilha junto com a sogra, que vai participar dos jogos junto com eles. Só que o que acontece? Os filhos, né, os respectivos filhos e companheiros não vão ficar ali na ilha junto com eles. Na verdade, eles vão para o outro lado da ilha sem que saibam, e eles vão assistir toda a dinâmica. Eles vão ver tudo que tá acontecendo ali, as tretas, eles vão ver tudo isso sem que saibam. É claro que tem várias dinâmicas no decorrer do reality que vai mudando aí alguns acontecimentos, mas inicialmente essas são as regras. Então eles vão ter que ter muita paciência, né, com a sogra e vice-versa também, porque tem genro que é pior do que a sogra, falo mesmo, porque o grande objetivo deles aí tem que ser o prêmio, 500 mil reais, gente, pelo amor de Deus, tem que focar, eles precisam se unir, eles precisam estar conectados para conseguir participar aí dos jogos e para fazer uma duplinha dar certo. É claro que tem várias dinâmicas que faz eles ganhar ponto, aí perder ponto, aí é eliminado, e aí tem desistência também. E aí, muitos de vocês podem até pensar, nossa, mas nada a ver, eu me dou bem com a minha sogra, eu conheço pessoas que se dão bem com a sogra, mas aí que tá a questão, eles já chegam lá tretados com a sogra, eles já chegam ali naquela briguinha, na faísca, sabe? É um dando patada no outro o tempo todo. Inclusive, tem uma dinâmica aí de uma galera que eu desconfiei bastante deles, mas que o cara ainda não conhecia a sogra pessoalmente. E aí tem um climão ali. Eu esperava mais barraco desses dois, não vou mentir, mas deixa que na parte de spoiler a gente conversa mais a respeito. Eu vi um tweet de uma pessoa dizendo que pessoas mais velhas entregam muito mais no reality. Eu acho que Ilhados com a Sogra mostrou exatamente isso. Eu acho que a dinâmica é tão legal justamente porque nós temos pessoas mais velhas ali que são extremamente engraçadas, algumas complicadas, narcisistas até, eu diria. Passei muita raiva aí com uma sogra, principalmente, com as outras nem tanto. Mas se você aí gosta de um reality com muito barraco, reviravoltas, cenas emocionantes, com certeza Ilhados com a Sogra é a escolha perfeita pra você assistir hoje, tá? São 8 episódios e todos já estão disponíveis na Netflix. Inclusive, Netflix, vamos aí fazer a segunda temporada, porque eu adorei e eu já quero uma continuação, já quero conhecer novas sogras, novas tretas. E eu espero então que você dê uma oportunidade para Ilhados com a Sogra, vai lá assistir e depois me conta. E agora a gente começa com a zona de spoiler. Eu não vou me esticar muito aqui, eu vou falar mais ou menos o que eu achei da dinâmica de cada família aí, de cada um deles, ok? Não os conheço pessoalmente, vocês estão ligados como é complicado falar de reality, porque a gente tá falando de pessoas reais, né? Lembrando que o reality é editado, então muitas coisas aconteceram que a gente não viu, tem uma historinha aí que acaba sendo contada, então a minha opinião, obviamente, é de acordo com a edição, com o que aconteceu aí na Netflix, tá? Então já vou começar falando da Ana e sua sogra, que
meu Deus do céu, e o Antônio também, que, meu Deus do céu. A Ana é um chuchuzinho e eu queria abraçá-la a todo momento, porque eu fiquei, assim, me colocando no lugar dela, tendo que aguentar uma sogra narcisista como a dela, né? Porque, assim, gente, se essa mulher realmente for assim na vida real, pelo amor de Deus. Então, elas acabam desistindo aí no meio do reality, o que foi muito triste. Eu tava torcendo bastante pra Ana, eu gostei bastante dela, mas foi bem incômodo assistir essa relação, com certeza. A gente tem a sogra a todo momento falando eu, uma mulher extremamente egocêntrica, né? Porque, gente, tudo era ela. Eu. Gente, é muito difícil lidar com uma pessoa que tudo se resume a ela. Então ela ficava a todo momento falando: era meu apartamento, eu ajudei não sei o que, o meu filho não sei o que, e isso começou a me estressar. A gente via a Ana tentando se expressar e ela não conseguia falar, isso me dava mais agonia ainda e me deu uma dó, porque no único momento que ela conseguiu se expressar um pouquinho melhor, que eu ainda acho que ela não conseguiu se expressar de fato como ela deveria, porque a sogra ficava cortando ela e ficava debochando o tempo todo, ainda assim, a garota se sentiu culpada por ter conseguido se expressar sobre algo que ela sentia, foi se desculpar com a sogra e a sogra ainda não aceitou as desculpas e começou a exagerar, falando: ai, quando você atira em alguém, quando você mata alguém, não adianta pedir desculpa. Minha filha, ela não te matou, tá? Só pra você saber. Inclusive, ela foi muito educada até, tá? Fiquei triste, de verdade, com essa relação. Eu acho que o Antônio é um personagem não tô falando sério, mas é uma pessoa que, se realmente for tudo isso aí na vida real, ele precisa se posicionar mais em relação à mãe dele, né? Pensando na mulher dele, na Ana, porque claramente essa mulher sofre pra caramba. Me emocionei com o momento que ela vai abraçar ele, fala: ela vai separar a gente, então você vê que ela realmente tem um medo da sogra atrapalhar o relacionamento. Achei pesado também, né, quando tá finalizando ali já a saída deles, em que a sogra fala pra Ana que ela é uma pessoa indiferente pra ela, e isso eu achei tão desnecessário, sabe, porque eles são uma família. Eu não sei exatamente o que acontece ali, mas a sogra me pareceu ser uma mulher não flexível, sabe? É uma mulher que só a opinião dela importa, o que é, assim, bem complicado. Thaís e Rogéria eram as minhas favoritas, com certeza. Eu torcia muito, elas têm uma sintonia muito legal. Dava pra perceber que elas não tinham uma treta gigantesca. Eu acho que da maioria da galera ali, elas eram as que mais se davam bem e que se conheciam pra caramba. E aí, no final, a Thaís até fala, né, que não sabia que a Rogéria era como uma mãe pra ela, que amava tanto assim ela. Então eu fiquei bem feliz com essa relação, me pareceu ser uma coisa mais saudável, que tem ali os seus problemas, óbvio, todo mundo tem, mas elas se gostam muito e se respeitam muito, isso é muito legal. Eu fiquei bem triste pelo fato dessa família não ter conseguido chegar até a final, porque durante todo o programa elas foram as que mais demonstravam a sintonia pra mim. Então, quando elas foram eliminadas ali na final, eu confesso que eu fiquei bem triste, porque eu tava torcendo bastante pra elas. Silvia e Márcia, olha, essas duas aí, eu confesso que eu não sentia nada especificamente, às vezes eu até esqueci ali que elas estavam no reality. Eu adorei a Márcia, mas a Silvia, eu acho que ela surtava por umas coisas meio desnecessárias às vezes. Eu entendo o lado dela de, assim, ficar chateada por dizerem que ela intimida as pessoas. Eu também não ia gostar se fosse comigo. Eu acho que existem maneiras e maneiras de falar. Ela tem uma personalidade mais forte, isso fica muito claro. A única coisa que me incomodou com a Silvia, que eu acho que a mulher tava doida, eu não sei se ela tava brincando, eu não sei o que aconteceu ali, mas é no momento que tem a dinâmica em que ele tem que responder várias perguntinhas em si, e aí chega a tal pergunta: qual que é a pessoa mais importante na sua vida? E ele respondeu a mãe dele. E eu achei que era uma resposta extremamente óbvia, tanto que todo mundo ali respondeu mãe, porque realmente pra mim é uma coisa óbvia. E aí ela meio que surtou: ai, como assim? Tem até um momento que ela fala assim: eu sou confidente dele, eu sou amiga dele, eu sou a mulher dele, mas eu não sou a pessoa mais importante. Meu amor, você não é mãe dele. Você não chegou nesse patamar de mãe ainda não, tá? A não ser que seja uma mãe, que você tenha treta, etc.
Mas assim, mãe é mãe, né? É meio estranho até. Ela é esposa, ela é mulher dele, mãe dos filhos dele e tudo mais. Porém, eu achei que ela surtou um pouquinho desnecessariamente, tá? Nesse momento. Já esperava que elas seriam eliminadas, porque eu acho que elas não estavam muito em sintonia durante todo o programa, estavam sempre perdendo ali, não somente por perder em si, porque tem dinâmicas que faziam ali as pessoas perderem e tá tudo certo, mas eu não sentia que elas nem que se odiavam e nem que eram besties, sabe? A família Neri foram meus segundos favoritos e eu fiquei muito feliz deles terem ganhado o programa. Eu tava torcendo bastante, também tinha muita sintonia ali nessa família, dava pra perceber, mas eu adorei a mãe a todo momento falando: eu preciso viver a minha vida, então vai arrumar a casa de vocês, vai viver a vida de vocês, eu não tô nem aí. Assim, é muito interessante também essa dinâmica, porque os dois participantes também, eles têm total consciência que eles estavam em uma zona de conforto, vivendo ali na casa dela, porque é cômodo pra eles. Então, eles admitem isso a todo momento. Então não adianta chamar a mulher de xereta, a mulher de enxerida, porque ela tá na casa dela. É claro que tem que ter limite, é óbvio, mas gente, essa mulher, ela tava gritando, ela tava pedindo socorro durante o reality inteiro, porque ela a todo momento falava: olha, eu preciso viver minha vida, eu preciso do meu canto, eu preciso ter a minha intimidade, ou seja, caem fora da minha casa. Mas eu acho que é uma coisa que com diálogo eles vão resolver com certeza, e eu acredito sim que depois desse reality eles vão acabar arrumando as coisas deles e ir embora e deixar ela viver a vida dela. Mas eu gostei muito dessa família, eles têm uma vibe bem gostosa, tipo, eu não sei, eu gostei deles, eles são competitivos, mas eu acho que era uma competitividade saudável, não era uma coisa meio, né, assustadora. E eu olhei pra eles e pensei, certamente eu seria amiga dessa galera na vida real, porque eles têm minha vibe. Agora, as duas últimas famílias pra mim é um pouquinho polêmico, ainda mais polêmico do que a Ana. Não, mais polêmico que a Ana e a sua sogra. Não é. Primeiro, então, vamos falar sobre o Felipe e a Socorro, que me incomodou bastante, mas eu vou dizer que me incomodou ao contrário, não foi a sogra que me incomodou, não. Na verdade, foi o Felipe que me incomodou pra caramba. Ele é um cara que dá pra perceber que ele é divertido, mas dá pra perceber também que ele é muito bravo. Ele gosta das coisas do jeito dele ali. E aí eles têm uma relação, eles têm uma dinâmica entre eles que é engraçada em alguns momentos, né? Essa coisa de ser meio áspero, de ser ácido demais. Porém, em alguns momentos, isso não me parecia ser brincadeira, parecia que o Felipe, ele disfarçava algumas verdades em forma de brincadeira. Então, assim, eu acho que tudo na vida tem limite, né? E aí, às vezes, eu acho que o Felipe passava um pouquinho do ponto. Às vezes, eu até dava risada com uma tiradinha que ele dava aqui, outra ali. Eu acho que ela também não se incomoda tanto, mas é o que eu disse. Eu acho que ele passava um pouquinho do ponto, ele errava a mão. O momento em si, com o Felipe, que eu fiquei mais desconfortável, e pra mim foi desconfortável assistir, com certeza, é o momento que ele tá ali procurando as características, né? As 3 características que ela escolheu. Então tinha várias opções ali, guerreira, sem noção e tal. E aí ele ia buscando enquanto ela tava amarrada ali, sentada numa cadeirinha, e ele se esforçando pra pegar, e ele não acertava as palavras. E com isso, ele xingava muito ela. Ele ficava toda hora puto da vida e reclamando, enquanto a mulher tava ali desesperada, quieta. Depois ela chorou pra caramba disso, é claro, né, gente? Dá pra perceber que ela é tão fofinha que eu não consigo imaginar um ser humano sendo grosso com aquela mulher, tá? Até porque ela é mais velha também, né? Eu já tenho essa coisa, assim, de que eu não consigo ser grossa, gritar com alguém mais velho. Eu já fico imaginando minha avó. A minha avó pode gritar na minha cara que eu não vou... Gente, eu não vou conseguir tratar minha avó mal, sabe? Não, eu posso chegar nela, obviamente, quando vou aceitar qualquer coisa e falar assim: olha, avó, queridinha avó, a senhora está errada, não gostei da maneira que a senhora falou, mas eu não vou ficar, puta sem noção, hein? Não, gente, não dá pra mim. E aquela mulher, eu tinha vontade de colocar ela no potinho e proteger ela de todo mal, porque ela realmente é muito fofa, né? Eu queria ter ela como sogra, eu sei que não tem como, mas eu queria. E por fim, nós temos a família mais polêmica, com certeza, que é a família Tenório. A gente tem a Maiara, a Severina e o Thiago.
é um pouquinho complicado. Eu adorei a Mayara, por mim a gente podia trocar o Thiago e colocar a Mayara no lugar dele, e o Thiago meio que desapareceu. Enfim, porque o Thiago, ele me pareceu ser um cara meio falso no reality em si. Inclusive, ele e a mãe, mais ele do que a mãe, acabou mentindo até pra própria Mayara, porque ela não sabia 100% o que estava acontecendo ali na casa. Eu acho que eles tiveram uma estratégia extremamente burra, mas foi muito burra mesmo. E no momento que eles perceberam que era uma estratégia burra, eles poderiam ter usado outra estratégia e ter falado, tipo, nossa, a gente conversou e a gente se deu bem e ponto. Mas não, ele foi lá, admitiu a sua estratégia burra e depois mentiu pra Mayara. Ele, na verdade, omitiu fatos. Porque ele começa a se vitimizar um pouquinho, o Thiago, né? Falando assim, ai, mas não foi isso que eu falei. Quando, na verdade, foi exatamente o que ele falou. Se eu não me engano, ele não falou a palavra encenação, de que eles estavam encenando, mas ele deu a entender. E ele até chega a contar que eles já tinham se resolvido há bastante tempo e que eles queriam confundir os participantes pra focarem neles e não focarem neles próprios ali. Então foi algo que ele realmente falou, então eu acho que é super compreensível da galera ficar desconfiado dele o tempo todo. Eu também ficaria desconfiada dessa família o tempo inteiro, principalmente depois disso que ele admitiu. Eu acho que ela arrumava umas briguinhas assim meio desnecessárias em alguns momentos, mas eu também acho que os outros participantes foram um pouquinho burros também, que eles foram uma coisa meio, não sei, pesaram um pouquinho a mão em determinados momentos. Então eu acho que é uma situação que não tá todo mundo 100% certo ou 100% errado. Mas o que mais me incomodou nessa situação realmente foi o Thiago e a sogra dele, porque eu acho que eles fizeram coisas que não precisava e em alguns momentos parecia que realmente eles estavam sendo meio personagens meio falsos mesmo, assim. Eu não sei, eu cheguei até em determinado momento desconfiar se eles realmente não se conheciam pessoalmente. Chegou um determinado ponto que eu pensei, eu acho que esses dois já se conheciam e esses três estão combinando alguma coisa assim, tá? E os outros participantes, eu acho que eles poderiam pensar mais em algumas coisas, porque todo reality sempre acontece isso. Se o cara quer se vitimizar, não deixe ele se vitimizar, não deixe ele se excluir, porque você acaba saindo como errado nessa situação. Então ficava evidente que às vezes ele queria se isolar mesmo, ele queria se vitimizar em alguns momentos, e os outros meio que compravam esse papel e deixava aquilo acontecer. Eu entendo toda a situação, eu imagino que deve ser extremamente difícil tudo isso, né? Mas os caras quase ganharam, inclusive. Mas, enfim, não foi uma família que eu curti muito a participação, pra ser bem sincera. Não gostei. Eu acho que poderia ter sido muito melhor e eles poderiam ter entregado mais barraco nessa história de não conhecer a sogra pessoalmente e deixar a desejar no barraco. De contrapartida, fizeram barraco ali com todas as outras pessoas, né? Todo mundo ficava brigando ali por causa deles e enfim. Mas a Mayara, eu gostei bastante dela, eu achei ela um chuchuzinho. É claro que se ela tivesse junto, a dinâmica do reality não seria a mesma, mas eu acho que seria interessante, porque eu curti bastante ela mesmo, e eu fiquei até com dó dela em vários momentos, porque ela não tinha culpa da estratégia burra do boy dela e da mãe, né? Porque foi uma estratégia bem burra deles mesmo. Eu não entendo o que eles queriam com isso. E eles poderiam ter feito outra estratégia ou ter levado esse personagem até o final. Eu acho que o erro foi justamente ele ter admitido, dele ter falado o que ele falou e acabou, enfim, tudo inflamando demais. Mas enfim, e você, já assistiu Ilhados com a Sogra? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Essa é apenas minha opinião, não conheço essas pessoas, não sei como elas são na vida real. A minha opinião é 100% de acordo com o reality, ok? Então, por favor, gente, não jogue hate em ninguém. Estamos falando de pessoas reais, não estamos falando de personagens de série e filme, tá? Enfim, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho e não esquece daquele like que me ajuda bastante. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Estou, na verdade, postando dicas todos os dias no Instagram e no TikTok, então já corre lá pra me seguir, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.